será que o filme do Poço 2 realmente é tão ruim assim? E se a gente tentasse melhorar a história? Então, ao invés de ficar aqui bolando teorias sobre o que é real ou deixa de ser, bora olhar mais de perto para ver o que deu de certo e errado na história? E no final do vídeo, vamos pensar um pouco no papel da religião em nossas vidas, fechou? Então salve galera, sou Rafael Fi e esse aqui é o Teologia em Hollywood e chega mais comigo nessa análise com spoilers para falar de O Poço 2. Bom, bora falar aqui sobre o que funciona já nesse filme. Então, o que funciona pra mim nesse filme? Ele estabelece novas regras logo no início do seu filme e ele não vai perder tempo ali explicando todas as regras que nós já sabíamos do primeiro filme e ele basicamente começa então explicando essas regras que foram estabelecidas agora e de como elas influenciarão nessa nova dinâmica do poço. O filme ele acerta também no sentido que ele começa com um ritmo muito frenético que já te deixa preso ali no início do filme e que deixa a gente com esse senso de urgência. É claro que se esse senso de urgência ele vai se manter ou não até o final do filme, já é outra história. Mas a gente não pode deixar de elogiar que ele realmente começa no ritmo frenético e que te deixa minimamente curioso para assistir o que está passando ali. E é claro que um outro elemento muito interessante, muito curioso aqui nesse filme, é que ele traz então esse novo elemento religioso e que cria então toda uma nova dinâmica que vai influenciar o funcionamento dentro daquele poço. E cara, isso é muito legal. Mais uma vez, a gente pode até questionar se isso foi bem executado ou não, mas a gente não pode negar que a ideia ela é boa, mostrando aquilo que eu até falei no meu último vídeo que eu comentei sobre o poço aqui no canal, de como esse universo ele é rico e como ele abre espaço para uma série de interações e dinâmicas novas que deixam esse espaço muito mais rico e interessante e que pode criar uma série de situações que vão prender nossa atenção e que vai dar vontade da gente assistir aquilo ali. Mas se a gente já fosse aqui falar sobre o que não funciona nesse filme, olhando aqui num primeiro momento para alguns aspectos mais técnicos, em primeiro lugar a gente pode mencionar aqui justamente que parece uma falta de orçamento. Eu não sei quanto foi gasto nesse filme, mas é inegável que ele é inferior tecnicamente falando ao primeiro filme. O primeiro filme, por mais que ele foi simples na sua execução, e se você olha ali todos os making-offs, como foi realizado o primeiro filme, é incrível como um filme tão bonito, tão excêntrico, tão único, num espaço tão limitado, ainda assim é um filme bonito de se assistir. É um filme intimidador, mas é um espaço que te deixa intrigado, até fascinado por aquele lugar ali tão fechado, mas que traz junto de si todo esse universo tão macabro e rico. Mas aqui no segundo filme parece que é tudo tão porco, até os espaços em que eles convivem ali parece que é menor. Por mais que o filme vá ter alguma cena, uma ou outra cena que ainda é bonitinha, a gente não pode negar que o filme, no geral, ele é bem feio. A protagonista, cara, infelizmente ela é um dos pontos negativos a ser destacado, porque ela aparece como aquela personagem calada, toda misteriosa e tudo mais, e demora muito tempo para contar a história dela. E quando conta a história dela, quando mostra aquele drama dela, cara, não convence, a gente não torce por aquela personagem. Então, por boa parte do filme, a gente acompanha essa personagem que parece que ela não tem nenhum propósito estabelecido. A gente não sabe o que motiva aquela personagem. A gente não sabe por que ela tá ali. A gente não sabe por que ela age do jeito que ela age. Então a gente vai ver, por exemplo, ela ficando toda doidona do nada, lá querendo fazer a lei ser cumprida, pegando barra de ferro. Não, vamos arrebentar todo mundo. E ela ficando doidona ali, você fala, cara, por que ela é desse jeito? Que isso, rapaz? Tenha calma, rapaz, tenha calma. Claro que termina o filme, você ainda continua um pouco sem resposta. Mas sabe, a gente vai vendo certas reações da personagem e a gente não consegue embarcar na jornada com ela porque ela traz todo esse mistério e tudo mais. Só que vários pontos a ressaltar aqui é que, primeiro, a entrega da atriz não convence muito. E mais uma vez, esse lance de ela ser essa personagem misteriosa que vai contar a história dela completa só no final, acredito que atrapalhou muito mais a gente engajar com a personagem do que com qualquer outra coisa. Não gera curiosidade, não gera nada. Na verdade, a gente só fica afastada da personagem o tempo todo. Cara, aquele outro companheiro de cela dela, gordão, o que falar dele? Primeiro que acho que é inegável para todos nós aqui que ele deveria sim ter um papel mais relevante, mais importante ali. Porque tanto nos trailers como no próprio início do filme a gente acha que esse gordão ele vai ter um papel fundamental ali. De toda aquela marra dele, de tudo mais, esse personagem ali, nossa, que botei fogo nos meus pais porque estavam me tirando do sério, blá 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 blá. Eu sou cruel, eu sou mau, eu sou vagabundo, rapá. E aí de repente a gente vê que era tudo mentira, só botou fogo no lixinho ali.
E ele é só um Zé Mané. Esse aqui eu até gostei do personagem. Mas o curioso é que a impressão que eu tive é que por mais que ele parecesse um personagem até inofensivo num primeiro momento, ele passa uma sensação de perigo e a gente fica olhando e fala, esse gordão vai perder a linha aqui e vai acabar com todo mundo, né? Vai desgraçar geral aqui e ferrou. E não é o que a gente vê no filme. No final das contas, ele é só um gordão mané mesmo. Ele passa pra gente essa sensação de perigo, mas que no final das contas não é perigo nenhum. Então, se a gente for olhar para o primeiro filme, né? Claro que não quero ficar aqui comparando, mas se a gente olhar para a figura do Trimagazi, por mais que ele fosse aquele velhinho ali, só o bico do corvo, ainda assim ele conseguiu criar situações que deixou o personagem amedrontador. E a gente espera que algo parecido, claro, não precisa ser exatamente igual ao primeiro, mas a gente espera que algo parecido vá acontecer no segundo filme. E eu fiquei com a sensação que aquele gordão ali, ele ia ter um papel mais importante, mais proeminente. E não, ele não serve pra nada, basicamente. É só pra personagem ficar tendo ilusão com ele durante o filme também. Então, né, não vale nem mencionar aqui as péssimas atuações que a gente vai ver de todos os personagens ali, praticamente. Só é engraçado mencionar que a gente tem um brasileiro ali, o Rafael Portugal, né? Mas que ao invés do primeiro filme, né, onde a gente vai ter mais tempo ali com aqueles personagens, a gente vai passar mais tempo com aqueles personagens, conhecendo os personagens, vendo eles passando por uma série de momentos e situações juntos. Então a gente tem tempo de acompanhar aqueles personagens, de criar empatia por eles, de entendê-los melhor. A gente tem mais essa sensação do tempo passando ali no primeiro filme e nada disso acontece aqui no segundo filme. Por mais que ele tenha um tempo considerável de filme, parece que é tudo muito rápido, parece que o filme ele acaba num piscar de olhos e a gente não tem tempo de sentir emoções ali, pelo menos no quesito empatia e conexão com os personagens. Então, cara, pra mim, eu tenho uma tese que esse filme ele funcionaria muito mais se ele fosse, na verdade, uma continuação do primeiro e não uma prequel, né, que a gente chama, ou não que ele fosse antes do primeiro filme. Então, por mais que o filme aqui, ele até tente expandir um pouquinho mais o universo, é pouca coisa, é quase nada. O filme, ele tem uma história que já começa cansada, infelizmente, então por mais que eu até elogiei que ele começa num ritmo frenético, que te fisga ali no primeiro momento, essa sensação ela acaba logo, parece que o filme ele já se esgota muito rápido. O filme ele te perde logo, o filme ele se esgota logo, parece que ele já perde todas as energias bem rápido e ele fica só uma jornada bem cansativa. Não é à toa que várias pessoas até falaram que dormiram durante o filme, ou que morreram de tédio e tudo mais, porque parece que o filme ele gasta todas as suas fichas muito rápido e ele não sabe o que fazer com aquela história. Então parece que é uma história que ela começa muito bem, mas ela não sabe o que fazer consigo mesma, porque ela passa essa sensação de que ela não avança, de que ela não sai do lugar em nenhum momento. E aí, cara, pra mim faz total sentido esse filme ele ser uma continuação do primeiro, né? Inclusive, quando eles começam a falar da figura do Messias ali, eu achei que eles estariam seguindo justamente o modelo do Goreng no primeiro filme, que eles pegariam o modelo dele, que a gente veria que o plano dele, de fato, no final do primeiro filme, ele fracassa, mas que as pessoas, de certa forma, tentaram seguir o exemplo dele, que foi, né, todo esse lance da seita, da religião que acontece aqui nesse segundo filme, de fato, é o que o Goreng faz no final do primeiro filme, e poderia ser essa continuação. Então eles pegaram o exemplo dele e seguiram esse exemplo e tentaram impor ali uma espécie de uma religião para impor ordem naquele lugar. Então ia ser legal essa ideia se ela fosse bem executada aqui. Mas não é isso que acontece. Então a gente fica com uma série de dúvidas, uma série de questionamentos. Por exemplo, onde estão todos os remanescentes daquela seita no primeiro filme? Onde que eles foram parar? Ela não é nem citada no primeiro filme. E é por isso que a gente chama, né, que esse filme, esse segundo filme aqui, na verdade, ele é um retcon, que é aquele filme que ele tenta corrigir o primeiro, colocando informações novas, que não existiam ali. Porque se o primeiro filme realmente tivesse sido feito pensando numa continuação, obviamente que essa religião, alguns elementos aqui, já teriam sido citados no primeiro filme. Mas não, ele é um filme que ele é inventado do nada, ele tenta criar uma história antes do primeiro filme, só que acaba atrapalhando, porque ele tem de inventar informações que são super relevantes e que influenciariam no primeiro filme que a gente assistiu, mas que como isso foi inventado depois, então obviamente fica com esse vácuo aqui, com essa sensação estranha quando a gente tenta conectar os dois filmes. Seria interessante, mais uma vez, se esse segundo filme fosse de fato continuação do primeiro, se essa seita ela surgisse a partir do exemplo do Goreng, de tal forma que a gente poderia até pensar num terceiro filme, agora com uma outra seita, surgindo do exemplo da Perempuan, que é a protagonista aqui no segundo filme. Também de pessoas insatisfeitas com aquela seita e falar, não, agora a gente vai instituir uma nova ordem, uma nova religião aqui. E aí no terceiro filme, quem sabe, não só esse grupo religioso, seguidores da Perempuan, surgiria, mas a gente poderia pensar em uma série de outros grupos, cada um tentando impor ali o poder da sua própria forma.
Todos eles imitando esse modelo ali, até daquele grupo na cozinha que comanda todo o poço. E isso é uma coisa bem legal, você não concorda? As regras aqui que elas surgem nesse segundo filme, elas também são bem maluconas. Por mais que elas são curiosas e bem interessantes no primeiro momento, elas têm uma série de furos que a gente poderia pensar aqui. Por exemplo, pense num exemplo em que um bárbaro, ele tá no primeiro andar. E aí, de repente, ele começa a comer várias comidas, todas que ele vê pela frente, não tá nem aí com a ordem daquele lugar. E aí, várias pessoas nos andares abaixo ficam sem comida. Vamos pensar no exemplo do próprio gordão lá. Vamos pensar que ele fica sem pizza um mês inteiro. E aí, de repente, esse bárbaro que estava no primeiro andar, ele vai para um andar bem lá embaixo ali. E nesse meio tempo, as pessoas que estão ali, tanto em cima como embaixo dele, não reconhecem ele como aquele bárbaro que estava no primeiro andar. Então, ele vai continuar impune, sem ser punido por aquilo. E as pessoas que sofreram, que ficaram sem alimento, elas não vão ser recompensadas. Não há compensação por aqueles que sofrem. Então, é claro que esse é só um dos exemplos que a gente poderia pensar em vários furos que essas regras, que essas leis impõem ali. Deixa aqui nos comentários se você tem mais furos como esse. Mas é curioso, né? A gente poderia até pensar, por exemplo, naquelas pessoas que elas acabam falecendo no meio do caminho e eles pegam a comida deles e jogam fora, o que é uma coisa extremamente estúpida. Eles poderiam pegar esse alimento que sobra e dar para uma pessoa que ficou, por exemplo, num dos últimos andares e que ficou um mês inteiro quase sem alimento nenhum. A gente poderia compensar por essas pessoas, mas nada disso é pensado. A comida é basicamente jogada fora. E é claro que é válido mencionar aqui também aquele líder, aquele Messias malucão que tem aqui no filme, é que ele é cego, né? E é claro que isso pode estar óbvio para todo mundo, de que essa cegueira física do personagem, ela reflete muito dessa cegueira espiritual, vamos dizer assim, dessa cegueira de alguém que tenta criar uma certa ordem, mas que é cego para aquilo que está à sua volta de fato. E tenta impor uma ordem ali que não funciona naquele local. Então talvez, obviamente, esses furos que eu falei aqui nem fossem furos de fato. Realmente é mostrando essa cegueira do personagem, que tenta criar um sistema que vai controlar todo mundo, que na cabeça dele é perfeito, mas que ele está realmente cego e não está percebendo como aquilo é falho e está trazendo miséria em muitos sentidos. E isso é muito curioso porque a Bíblia ela brinca muito com essa ideia de cegueira, né? O próprio Cristo, ele tem episódios em que ele está curando um cego ali e todos os líderes religiosos, até seus discípulos, eles que supostamente enxergam, não conseguem perceber o Messias que está ali na frente deles. A Bíblia, ela fala e ela brinca também com essa ideia dessa cegueira, né? Onde lá em Coríntios, Paulo vai falar desse Deus desse século que cegou o entendimento dos incrédulos, né? Então não é de se admirar que realmente a gente possa dizer, segundo a visão bíblica, que todos aqueles que não estão em Cristo Jesus, eles são de fato cegos. Cegos para a glória de Deus, cegos para o Evangelho e para o amor do nosso Senhor, que está revelado, é claro, principalmente nas Escrituras, mas em toda a criação. Mas nós somos cegos demais para perceber a glória do nosso Senhor que nos rodeia. Bom, mas vamos pensar aqui em algumas aplicações teológicas então. É claro que a gente pode falar já de cara naquilo que eu já comentei no meu último vídeo, de como esses sistemas humanos, essas ideologias, religiões, elas são falhas. Tudo aquilo que é inventado pelo homem traz problema consigo mesmo e sempre vai falhar. Eu falei isso no meu primeiro vídeo do Poço, eu falei isso nos 2 vídeos recentes do Coringa aqui no canal também, de como enquanto a gente colocar a nossa expectativa, a nossa esperança nesse sistema humano, em qualquer sistema humano na verdade, a gente vai se frustrar, que a nossa esperança deve estar única e exclusivamente em Deus e na sua verdade revelada nas Sagradas Escrituras. Mas um ponto curioso e interessante que a gente pode conversar a partir desse filme aqui é justamente no papel da religião, onde hoje em nossa sociedade secularizada a gente acredita que a religião ela diz respeito meramente ao meu domingo ou ao culto que eu assisto. A gente acha que o papel da religião na nossa vida basicamente diz respeito a uma oração curta e rápida que eu vou fazer durante o dia, na minha semana. E não é isso. Esse filme, ele mostra aqui pra gente, uma coisa que deveria estar clara, de como a religião, ela mexe com o nosso estilo de vida, a forma em que nós andamos no nosso dia a dia. Então aqui no filme a gente vai ver as pessoas seguindo aquela seita de uma maneira cega, colocando até mesmo as suas vidas em risco, mas ela fazendo até mesmo loucura, como essa ideia de elas jogarem a comida fora, justamente para supostamente não gerar uma desigualdade. E a gente assiste, os personagens veem e percebem que aquilo é a maior maluquice e burrice, mas a gente vê que ainda assim as pessoas elas seguem aqueles critérios religiosamente, ainda que elas não estejam sendo observadas.
E de tal forma que um pouco mais pra frente pro filme a gente vai ver que quando começam as coisas darem errado ali pros dois personagens principais, eles começam a mistificar realmente o processo. E falam, nossa, a gente tá sofrendo porque eu descumpri as regras. Então, olha como a religião ela realmente tem esse poder de colocar na nossa mente, de mexer com a forma que a gente vive e que a gente interpreta a realidade à nossa volta. Isso não necessariamente é uma coisa negativa. É claro que eu não estou falando a respeito do cristianismo. Mas a gente tem muito desse imaginário da religião, que a religião realmente é só uma coisinha do cara que vai assistir um culto do domingo e que aquilo não mexe no dia a dia dele. E sim, mexe. Só que a gente também não pode ser tolo de pensar que é só uma religião realmente confessional, dogmática que vai mexer com o dia a dia das pessoas. As pessoas elas têm ideologias, elas têm crenças que vão mexer, que vão influenciar no estilo de vida delas. Então a gente vai ver muito na política essa história de política não deve se intrometer com religião. E geralmente quando as pessoas falam disso, elas não estão pensando num estado teocrático. Elas estão pensando que realmente políticos religiosos, uma pessoa que professa ativamente a sua fé, ela não pode participar ali do processo eleitoral. Sendo que, por quê? Mas ela tem uma crença que vai influenciar na tomada de decisão dela. Como se os outros políticos realmente não tivessem um conjunto de crenças que também vai influenciar nas escolhas dela, nas decisões que elas tomam. Mas elas acreditam que as outras pessoas elas vão ser racionais, enquanto aqueles que acreditam na Bíblia são irracionais. Então você percebe que, obviamente, há um preconceito, há um ataque direto ali. Por que a pessoa que acredita na Bíblia ela vai ser irracional na hora de tomar decisão? Porque ela vai tomar decisão segundo a fé dela, a crença dela, como se as outras pessoas também não fizessem isso. Isso daqui é mero preconceito de achar que a outra pessoa, só porque ela não acredita na Bíblia, ela vai usar única e exclusivamente a razão dela. E não que há um conjunto de crenças ali por trás que também vai influenciar na tomada de decisão dela. Mas daqui, é claro, é um assunto complexo que vai além do escopo desse vídeo. Talvez um dia a gente faça um vídeo só sobre isso. Mas o ponto aqui é, a religião, ela mexe com o nosso dia a dia, com a forma que nós vivemos, com a forma que nós andamos, a forma que nós interpretamos o mundo. E o grande problema que a gente vê na sociedade, na verdade, é que realmente o cristianismo ele foi secularizado. Então as pessoas que fazem parte da religião cristã, elas realmente acreditam que a Bíblia, que a fé cristã diz respeito meramente ao domingo dela. Até mesmo as verdades das escrituras nem são aceitas por todos os cristãos. Eles acham que é mero texto para ensinar lições bonitinhas, lições de moral pra gente e acabou. E que aquilo não tem nada a ver com o dia a dia dela. Então a verdade é que o cristianismo foi secularizado. E o cristianismo realmente foi compartimentalizado como se fosse uma mera área da nossa vida. Então eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu lazer, eu tenho as minhas amizades, eu tenho o meu entretenimento e eu tenho a minha religião. Sendo que numa visão cristã de mundo não deveria ser assim. A fé cristã, ela deveria ser um guarda-chuva que abrange todas as áreas da nossa vida e não ser um compartimento isolado da nossa vida. A fé no Senhor Jesus Cristo, ela deve moldar todo o nosso ser. É um novo nascimento, é uma nova natureza. Tudo se faz novo. Não é um mero compartimento da minha vida, mas é toda ela que é transformada pela fé em Jesus Cristo. Então não dá pra gente secularizar a nossa fé cristã. E a vergonha que nós vemos hoje é justamente em que, enquanto cristãos são secularizados, em que a gente já fala até de um ateísmo cristão, o Augusto Nicodemo, se não me engano, ele tem um livro sobre isso, onde a gente tem pessoas que elas professam uma fé cristã, mas que na prática ela vive como qualquer um, como se ela não tivesse fé realmente, como se elas fossem um ateu. E onde a gente olha para outras religiões e a gente vê essas pessoas, elas tendo muito mais seriedade com a fé que elas professam. Então não é à toa que a gente realmente vai olhar para as outras religiões e a gente vê pessoas muito mais compromissadas com a sua fé e a gente vê de fato essa fé influenciando a vida dessas pessoas, todas as áreas da vida dessas pessoas, enquanto cristãos não. Cristãos, basicamente, o que vai mudar na vida deles é que eles vão num culto, numa missa e olhe lá, quando vão ainda? Às vezes dão uma oferta numa igreja para se sentir bem, mas acabou ali. A verdade bíblica, a verdade das escrituras não muda em nada a vida dessa pessoa no resto da semana dela. E isso é muito triste a gente parar para pensar. Mas por fim, eu não posso deixar de mencionar aqui, é claro, de que a gente vive nesse mundo quebrado, nesse grande poço, com diversos falsos messias, com diversos sistemas humanos, com diversas falsas religiões, com diversas ideologias, e a gente é cercado, então, nessa guerra de poder,
Nessa guerra onde todas as pessoas tentam criar sistemas que vão colocar ordem no mundo e que na verdade acabam trazendo mais desordem, mais desgraça e mais sofrimento para as nossas vidas. Mas enquanto a gente vive aqui, a gente passa por essa terra, a gente geme, a gente sofre, a gente chora, mas sabendo que o nosso choro ele só dura uma noite e que o nosso grande alvorecer, que o sol da justiça ele está para brilhar uma vez mais e a gente terá alegria e gozo eterno no nosso Senhor Jesus Cristo. De que essa terra em que nós vivemos, ela vai passar por uma grande transformação e a gente viverá então nessa nova Jerusalém, nos novos céus e na nova terra, esse lugar em que não existirá mais dor e sofrimento, em que não haverá mais brigas, mais disputas, mais rinchas de classe social e tantas outras coisas por aí, em que não faltará mais alimento, em que não faltará mais nada para cada um de nós, na verdade, em que nós habitaremos eternamente ao lado do nosso grande Senhor e Criador. Essa é a nossa esperança, é a nossa expectativa. E a gente vive aqui sofrendo, é claro, mas na expectativa de que o nosso Senhor e Deus há de vir nos buscar. Amém? Então é isso, gente. Esse foi um dos meus comentários aqui do Poço 2. Cara, eu vou falar que não é um filme que me desagradou totalmente, não. Eu demorei um pouco pra assistir o filme, até demorei pra trazer aqui pro canal, me perdoem por isso. Mas eu já tava vendo muita gente falando mal e eu fiquei realmente preocupado, porque eu já tinha acabado de sair do Coringa 2, né? Que realmente me decepcionou. E que eu achei que aqui também seria uma grande decepção. E cara, não vou falar que o filme é ruim, não. Eu não achei ele ruim. Claro que ele foi muito subaproveitado. Se eu fosse dar uma nota, eu acho que eu daria um 6,5 ali, fácil. É um filme que até que eu achei legalzinho, eu só acho que ele não soube trabalhar muito bem os conceitos e principalmente seu fechamento ali. Mas não achei o filme de todo ruim. Mas e você, assistiu o Poço 2? O que você achou do filme? Tava com muita expectativa pra ele? Foi muito frustrado? Qual a sua grande teoria para esse segundo filme? Deixa aqui nos comentários e vamos continuar trocando essa ideia então. Fechou, gente? Eu vou ficando por aqui. Espero que você fique com Deus. Um abraço e eu espero te ver por aqui no canal logo. Um abraço, tchau!